Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho aqui fazer a mesma pergunta de sempre. Você já alimentou a sua alma hoje? Portanto, antes de nós meditarmos em alguns textos bíblicos, vamos fazer uma oração a Deus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estou em Tua presença, ó Deus, para nós lermos a Tua palavra, a palavra que nos alimenta, que nos alegra, que nos fortalece. E eu acredito que a Tua palavra, ela vai, Senhor, em endereços certos neste dia e vai produzir um resultado para o qual está sendo enviada. Ó Deus, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor possa alcançar vidas neste dia, através desses estudos bíblicos, através desses textos que nós vamos ler em Tua palavra, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço que as pessoas que possam ouvir sua fé possa ser renovada, suas vidas edificadas, para que o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu vou usar dois textos bíblicos baseado em um tema: a vida nem sempre é feita de escolhas. Baseado no livro de Deuteronômio, no capítulo 39 e versículo 19, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e versículo 11. Aliás, não é no capítulo 39 de Deuteronômio, é no capítulo 30. Me desculpem. Pois bem, nós ouvimos muitos dizerem em palestras que a vida é feita de escolhas. É normal a gente ouvir esta frase, mas hoje eu quero trazer os dois lados para dizer que a vida nem sempre é feita de escolhas. Dependendo da nossa escolha, nós podemos perder ou ganhar. Lembre-se disso. Eu quero comentar sobre a escolha que é feita por mim e por você. Eu também quero falar sobre aquilo que você não escolheu em sua vida e começar do seu nascimento. A vida nem sempre é feita de escolhas. Você não escolhe onde e quando nascer. Você não escolhe a família que vai ter, se é uma família pobre, uma família rica, uma família cheia de harmonia ou uma família problemática. Você não faz essa escolha. Você não escolhe a sua genética, se você vai ser uma pessoa branca, morena, negra, baixa, alta. Não, você não faz esse tipo de escolha. Mas olha só que coisa interessante que a Bíblia ela nos ensina. Você sabia que a Bíblia ela nos ensina a como ser bons pais, um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão, um bom vizinho e até mesmo um bom filho. É verdade, a Bíblia nos ensina. Aí você pode se dizer aí do outro lado: ah, mas isso eu já sei, eu já ouvi falar, eu já até li sobre esses ensinamentos. Mas o problema está exatamente aí. É você saber, é você já ter o conhecimento e não praticar, e não obedecer aquilo que está escrito.
Então é uma escolha. Se você se torna um pai de família, é sua escolha se você vai querer ser um bom pai, um bom chefe de família, um bom marido. Se você está numa empresa e é funcionário, vai ser a sua escolha ser um funcionário até de destaque na empresa, um bom funcionário. Pode até não ser um funcionário de destaque, mas um funcionário leal, honesto, sincero com seu patrão, com seus colegas de trabalho. É sua escolha, sim, ser um bom filho. Porque a Bíblia nos diz que... Eu só vou dar um exemplo aqui para não se demorar tanto, porque tem muitas coisas que eu quero abordar neste assunto mais para frente. Mas a Bíblia nos diz em um texto que aquele filho que honra o teu pai e a tua mãe, com certeza é um primeiro mandamento das promessas de Deus, e ele com certeza terás mais vida sobre a face da terra. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus anos de vida se prolonguem na face da terra. Olha que maravilha! Então cabe a quem? A eu e a você escolher ser um bom filho. E assim sucessivamente, dentre outros exemplos que eu já citei aqui. Bom, eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero falar sobre isso. Existe um dizer popular que diz: errar é humano. Outro dizer diz: você pode até ter errado, porém cometer o mesmo erro já não é erro. Alguns dizem que é burrice, tolice, mas eu quero dizer que é uma escolha. Você errou uma vez e cair no mesmo erro pela segunda vez é uma escolha sua. Alguns já vão bem aprofundado, como eu falei assim, usam as palavras mais, como burrice ou tolice. Então já é uma escolha sua. Olha o que diz em Deuteronômio, no capítulo 30 e versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que vos tenho posto diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Você viu que texto bíblico? Vocês observaram esse texto bíblico maravilhoso que acabamos de ler? Em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. O escritor, ele diz que os céus e a terra estão postos diante de nós como testemunha contra nós. Que vos tenho posto diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí o escritor, ele dá a sua opinião e sugere o quê? Sugere que nós escolhemos, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Além dele dizer que nós temos a escolha, a opção, o que decidir, ele sugere que nós viemos decidir e escolher o certo. Pois bem, meus queridos, o texto em Deuteronômio no capítulo 30 e no versículo 19, ele deixa bem explícito sobre a escolha que nós podemos fazer. É a vida e a morte que o Senhor coloca diante de nós. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Você acha que Deus, ele
manda o homem para o inferno, o homem, a mulher, que escolhe decisões erradas. Na verdade, o inferno não foi criado, não foi feito para o homem nem para a mulher. Diz a Bíblia Sagrada que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos e os demônios, para serem lançados no inferno e lago de fogo. Se o homem porventura escolher o oposto disso que falou sobre a bênção e a maldição, escolher a maldição, escolher a morte, escolher o seu próprio caminho que o homem acha que é o certo, que é o melhor, certamente este caminho errado conduzirá ele ao inferno, sim. Porque a Bíblia nos diz no livro de Provérbios que o homem vai para caminhos que aos seus olhos é perfeito, mas o fim deles é a morte, é o abismo, é a perdição. Em tantos escândalos que estamos vendo nos últimos dias, esses últimos meses, nós vimos tanto numa religião que se diz católica, outro que se diz evangélico, enfim. Nós vimos pastores, líderes religiosos envolvidos em muitos escândalos, como é o caso da pastora e deputada, cantora Flor de Lis. Nós não estamos aqui para fazer um julgamento, um pré-julgamento, e quem somos nós se há um só juiz e legislador, que é ele quem julga as nossas obras. Mas nós vamos fazer certos comentários aqui que vai servir sim para nós, abrir o nosso entendimento sobre essas coisas que estão acontecendo, sobre esses escândalos, tanto desta cantora Flor de Lis, deputada Flor de Lis, como do padre sacerdote Robson de Oliveira. Sim, são escândalos, certamente um diferente que o outro, mas não deixa de envolver a igreja, os fiéis. Manipularam a fé dos cristãos, dos católicos, manipularam os fiéis. Pois bem, a cantora Flor de Lis, pelo que passa nos noticiários, relatando sobre o histórico de vida dela, ela até que começou bem, com boas ações. A gente observa que sobre as adoções que ela fez ao longo desses anos, com mais de 50 filhos, seu ministério, a sua igreja, recebia várias doações, eram pessoas de toda a parte do Brasil e do mundo que colaborava, que ajudava no ministério da cantora Flor de Lis, juntamente com o seu marido, pastor Anderson. E nós já bem sabemos o que aconteceu e que fim que levou tudo isso. Ainda não chegou o fim, porque ela está passando um processo aqui na terra. Ela vai passar sobre o julgamento aqui na terra. Há um juiz que vai julgar sobre tudo que foi investigado até hoje, que vai julgar realmente o que foi apurado. Da mesma forma, o padre sacerdote Robson, da Igreja Católica, de tudo que foi apurado também, ele responderá pelos seus atos. Então, o que eu quero dizer sobre isso foram sobre as suas escolhas.
Pois bem, meus queridos, então não estamos aqui para fazer pré-julgamento, julgamento de ninguém, mas para fazer comentários e em cima desses comentários falar sobre as escolhas que fizeram. Começaram até bem, mas o fim foi trágico. Mas isso foi uma escolha que decidiu, um caminho que, às vezes, dependendo da minha e da sua escolha, temos uma esperança, um retorno, mas dependendo da escolha, às vezes, pode ser um caminho sem volta. Nós, diante deste tema e que traz certa polêmica, eu quero dizer que a escolha realmente, quando eu digo a vida nem sempre é feita de escolhas, mas falando de uma forma geral, a vida não é feita de escolhas só com algumas coisas, mas na maioria das coisas, a vida é feita da sua e da minha escolha. Você que está procurando se casar, encontrou alguém que você acredita, você homem, você acredita que essa mulher possa ser a sua esposa futuramente e fez a escolha de querer casar com essa mulher. De igual modo eu falo para você, moça, mulher, que olhando para este moço, para este homem, você olha o perfil de um marido, de um homem, para enlaçar o seu matrimônio juntamente com ele, para todo sempre, porque o casamento é algo instituído por Deus e que diz que é até que a morte o separe. Então, observe bem a sua escolha. Você que faz até uma faculdade, observe bem a profissão, aquilo que você quer futuramente, porque existem pessoas que fazem escolha até mesmo por influência de outra pessoa. Você já ouviu falar? Eu conheço e já ouvi falar também. Por influência de outras pessoas. Alguém faz uma escolha e ela realmente acredita que aquela escolha daquele amigo, daquela amiga vai ser bom e acaba optando por sua escolha. E lá na frente percebe-se que dá tudo errado. Aí volta para aquele amigo, para aquela amiga e diz: poxa, se não fosse você, se eu não fosse pela sua cabeça fazer essa escolha, talvez eu não teria dado errado lá na frente, mas eu fui dar ouvido a você. Isso acontece em todas as classes sociais. Agora, está em suas mãos você fazer a escolha. Porque, como eu falei para você, existem escolhas que têm um retorno. Como o texto que nós vamos ler aqui. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 21, sobre o filho pródigo. A Bíblia nos diz que um certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele decide fazer uma escolha. Mas ele decide assim, uma decisão, uma escolha sem noção. Porque se ele tivesse noção do que ele estava escolhendo, jamais ele faria essa escolha, essa opção errada. Mas ele, sem noção, decidiu fazer uma escolha e fez. Ele pediu parte da herança de seu pai. Seu pai não questionou, seu pai não ficou perguntando para ele o porquê, mas em seu pensamento eu acredito. Então a gente observa que a escolha desse moço foi uma péssima escolha, mas ele decide partir com a parte da herança. O seu pai
ele dispôs para ele a parte da herança e a Bíblia nos diz, a história, né, nos relata que ele vai para uma cidade bem longe. Dá a entender que ele não quer nem que o pai, que a família tenha notícias dele. E assim ele fez. E chegando nessa cidade, ele começa a desperdiçar aquela herança que foi repartida para ele, que foi dada para ele, com meretrizes, com bebidas, com jogatinas. E chega a um ponto que ele perde tudo. Mas a Bíblia nos diz que ele começa, adiante dessas dificuldades, a começar a padecer. E para não padecer mais, porque ele já tinha passado fome, frio, não tinha onde dormir, dormia no relento, na rua, correndo risco de vida. E aí ele encontra um senhor que tinha algumas plantações, algumas criações, e ele pergunta se aquele senhor ele não está precisando de alguém para trabalhar para ele. E aquele senhor fala assim: olha, o que eu preciso, eu não estou precisando na verdade assim não, mas para te ajudar eu tenho uma manada de porcos ali que você pode cuidar deles, alimentá-los, cuidar da manada. E ali ele decide realmente, ele começa a cuidar dos porcos. E quando ele começa, a Bíblia nos diz que quando ele começa a alimentar os porcos, ele deseja aquela comida que ele está dando para alimentar os porcos. Ele deseja aquelas bolotas dos porcos. Olha que ponto que o ser humano chega por fazer uma escolha errada. Estou dando um exemplo das consequências que nos traz fazer uma escolha errada em nossas vidas. São consequências que talvez sejam irreparáveis, mas havia uma esperança para este moço, porque quando ele começa a agir dessa maneira, a sentir até vontade de se alimentar com dos alimentos que ele lançava para os porcos, a Bíblia nos diz que ele cai em si, ou seja, aquilo que ele tinha tomado lá atrás, sem noção, feito uma escolha, agora ele está consciente da escolha errada que fez. E bem-aventurado foi ele, sabe por quê? Porque ele parou, caiu em si e disse que certamente um dos funcionários do seu pai era bem mais tratado e mais cuidado do que ele. Era bem mais alimentado do que ele. Vivia uma vida muito melhor que aquela vida que ele estava vivendo. E aí ele decide se levantar, naquele estado onde ele estava, estado de calamidade, de pecado, de humilhação, de necessidade, e ele decide: ah não, eu vou me levantar. E o fim dessa história é lindo porque a Bíblia diz que o filho volta para a casa do pai, pede perdão, e quem estava já à espera do seu filho, o seu pai, estava esperando o seu filho a todo momento. Ele foi bem-aventurado porque ele caiu em si. E quantas vezes tem pessoas que não chegam nem a cair em si, e quando cai já é tarde demais. Não tem como voltar, não tem como retornar por aquele caminho. Mas o filho pródigo, ele foi um bem-aventurado em ter esse retorno e ter esperança de perdão e receber o perdão e ter uma escolha certa, a escolha de que ele jamais poderia ter deixado a casa do seu pai, porque ali não faltava nada para ele. E então é assim, na minha e na sua vida não é diferente. Então talvez a escolha que você está querendo fazer talvez seja diferente
da história do filho pródigo, talvez não tenha retorno. Então, pense bem, tenha noção daquilo que você vai escolher para a sua vida. Não estou falando aqui sobre religião, não. Eu estou falando sobre a realidade do dia a dia e o que a luz da palavra nos traz. A Bíblia, ela nos ensina e muito. Religião, ela muda rotinas, mas o Evangelho, a palavra de Deus, ela muda. Quero finalizar por aqui dizendo que não é uma questão de religião, pois eu acredito que a religião ela muda rotinas e o Evangelho ele muda as pessoas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder de fazer com que as pessoas tomem suas decisões e escolhas certas. Cabe a mim, cabe a você saber o que nós vamos decidir escolher. Como eu falei lá atrás, em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, é posto diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, tu a vida, para que tu vivas e tua descendência. Vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus e logo após vamos ouvir um lindo louvor, mensagem cantada aos nossos corações. Obrigado a você que gostou, compartilhe, deixe seu like. Você que ainda não se inscreveu, que só está visualizando, se inscreva no nosso canal Casal 20, nos ajude, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade de trazer, meu Deus, alguns textos bíblicos e dentro desse tema sobre as escolhas que nós fazemos, que muitas vezes não somos nós que escolhemos, mas em outras e na maioria das outras vezes é nós que fazemos a escolha para nosso caminho, para a nossa vida, Pai. Que nós possamos fazer, Senhor, as nossas escolhas na direção certa, na direção do Senhor, na direção da Tua palavra. Abençoa, meu Deus, a cada ouvinte, a cada pessoa que parou, Senhor, nesses poucos minutos para ouvir, meu Deus, a esta mensagem. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento e que a Tua palavra possa transbordar em seu coração de uma forma viva e eficaz. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora fique com um lindo louvor. Que Deus abençoe a todos. Shalom, Adonai. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus.
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.